organizar aqui. Acho que está todo o pessoal aí. E vamos começar com a nossa live. Incrível, então. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos prestes a começar mais uma live do saber. E como sabem, hoje temos um convidado muito especial que por acaso está de parabéns, sendo que ele ganhou o prémio da Mackenzie ou da Magazine, respectivamente. Olá a todos, como é que vocês estão? Hoje temos uma live muito importante, como todas cá passaram. Vamos falar sobre a importância da leitura. Obrigada, Coach Maria. Coisas que vêm depois do aniversário. Obrigada, meu bem. Vamos falar da importância da leitura para um empreendedor emergente. E temos como convidado o Vítor Hugo Mendes, que em breve também já estará connosco. E este é o momento de dar o olá, mandar o convite para todos vocês e aguardar pelo momento, no início magnífico da nossa live. Partilhem com muita, mas muita gente, que daqui a pouco nós vamos começar. E, como sabem, e para quem não sabe, chamo-me de Jemima Luiz, sou a CEO e founder da KPM, que hoje é o Centro de Formação Profissional. E nós estamos com o projeto de Live de Saber porque acreditamos que muitas personagens poderiam passar o seu conhecimento e têm essa disponibilidade, essa vontade de passar o conhecimento, e nós queremos trazer essas personagens para cá, para a nossa página, para falarmos sobre temas importantes que vão servir claramente de guia para muita gente que de facto está a entrar para algum negócio, está a aprender alguma coisa e quer claramente embarcar para a área empreendedora ou para qualquer outra área. Então nós vamos ter temas aqui durante a semana ou durante as semanas para abordar sobre N assuntos que são de facto importantes. Olá, Gilma, como estás? Espero que estejas bem. Vamos aqui convidar o Vítor Hugo Mendes, acho que já estamos às 8h30. Então vocês terão a oportunidade de fazer questões, claramente, ouvir atentamente, e também aqui dentro podem sugerir alguns temas na página, podem ir deixando sugestões para a semana, pessoas que talvez gostariam de ver aqui nas lives de saber, para que a gente possa convidar e fazer desse momento um verdadeiro local de aprendizado. Ou seja, as lives de saber devem ser mesmo sobre transmitir conhecimento. E claramente que todos nós cooperamos, tanto vocês que têm as vossas questões e nos assistem, quanto nós que trazemos aqui o conhecimento, os debates e as informações que achamos que são muito relevantes para a sociedade e que estão ao alcance de nós. A nós que utilizamos a internet, conhecimento esse de alto valor e aqui, disposto para cada um de nós. Portanto, hoje vai ser mais um dia desses de aprender muito e de ficar super feliz. Chegou? Acredito que eu já aceitei, não está aceitando. O que é que se passa, Jesus? Olá, boa noite, Vítor Hugo Mendes, como está? Eu estou muito bem, obrigado. Boa noite, está tudo bem? Está tudo bem, sim. Eu chamo-me Jemima Luiz, sou a CEO e founder da KPM. Me agradeço imenso ter aceito o nosso convite. Desde já parabenizar pelo prêmio de hoje. Ontem. Ou de ontem, pronto, vi no seu status hoje. Yeah. Então, acredito que foi bem merecido, claramente. Estamos aqui a saudar o pessoal e a dizer que hoje temos um tema muito importante, que é a importância da leitura para o empreendedor emergente, esse empreendedor que está a começar agora, que está a tornar-se, termo emergente, em desenvolvimento. Que importância, que impacto tem a leitura, esse conhecimento, já que as pessoas dizem que não, é importante simplesmente a gente ter a prática do negócio, ou acompanhar quem já faz, ou ir à palestra, mas a leitura, o conhecimento que já está nos livros, o conhecimento já foi comprovado, qual é essa importância? E claro que não podíamos ter alguém melhor aqui que o Vítor Hugo Mendes, 5 obras editadas e obras muito impactantes, como o Facebook 69 e o meu livro de pensamentos, claramente que em si já é empreendedor porque diverge o raciocínio de outras pessoas e isso está comprovado nos seus livros. Então, nós temos aqui a honra de ouvi-lo sobre este tema, a sua opinião.
Muito bom, olha, boa noite, um abraço. Para já, parabéns pela pontualidade. Adoro isso. Adoro isso. Ahm, Nós devemos sempre olhar para um livro da mesma forma que olhamos para um copo com água que nós precisamos para matar a nossa sede. Olhar para um livro como uma metade de um pão que nós precisamos para alimentar o nosso físico, né? Vai para o estômago e o estômago depois faz o resto para o físico. Nós temos que olhar para um livro com a mesma necessidade que nós temos de ir a um ginásio para fortalecer os nossos músculos, mas o livro fortalece a nossa inteligência, a nossa competência, potencia o nosso desenvolvimento para fazermos uma melhor destrinça, podemos melhor destrinçar as coisas, sobretudo as ideias lógicas. Eu até trouxe aqui um conjunto de livros que eu vou passar. Tem esse livro, nunca mais tinha olhado para ele, já nem sabia que andava por aí. 51 atitudes essenciais para vencer na vida e na carreira. É um livro muito, muito bom. Estamos a falar da leitura para o empreendedor, e eu acho que é importante que o empreendedor leia a vida de outros empreendedores. O empreendedor não deve olhar, fazer o funil no resultado do outro empreendedor, mas deve estudar o processo que levou aquele empreendedor até ao lugar em que se encontra. E eu acho esse livro maravilhoso. A história da IKEA, né? Portanto, o fundador deste império multinacional. Eu acho esse livro muito bom. Está aqui, eu anoto tudo, fim de leitura, a data, o dia, a hora, inclusive. Foi no dia 22/3/2019, foi em Lisboa, às 21h01 que eu terminei de ler este livro. Mas é importante que o empreendedor tenha uma mente. O Augusto Cury fala muito no pensamento, na visão multifocal, né? Alargar o seu ângulo, a sua visão. E, portanto, precisamos ter uma mente que saiba buscar os elementos que vão torná-la mais forte, com vários diferenciais. Portanto, mentes fantásticas, aumenta até 300% a capacidade do seu cérebro, portanto, analisar, pensar, descodificar, exercitar e aplicar. Aqui o livro do Alberto Di Lassola. Eu tenho outros livros mais que vou apresentar ao longo desta live. Eu acho que o empreendedor precisa de perceber que o livro vai permitir que ele evite cometer determinados erros, é verdade, mas mesmo que cometa os erros, talvez não serão profundos em comparação com aquele que não terá lido livro nenhum. Claramente. Muito bom. Claramente, porque quando eu vejo as abordagens do Vítor Hugo, a primeira vez que eu conheci, tipo, frente a frente com o Vítor Hugo, foi em 2016, que veio ao Colégio Nossa Senhora da Anunciação apresentar o seu livro. E ali... Em Viana, né? Foi no Sequeiro. Sequeiro. Sim, Sequeiro, ok, sim. Montou lá a sua tenda, passou pela sala e disse algo que muito me impactou, que foi: nós, quando estamos a estudar, ou disse, quando eu estudava, eu não procurava ser bom, eu procurava ser excelente. Porque se ainda eu não fosse excelente, eu já não seria simplesmente bom. E disse, é muito importante ler. Se a pessoa estuda 8 horas por dia, tu estudas 9. Então, se as pessoas se baseiam no estágio completo do empreendedor, ou seja, da passagem do emergente para o completo, simplesmente com a experiência, eu acredito que a leitura é fundamental. Por isso é que nós temos uma leitura recreativa, nós temos uma leitura científica, e claramente que essas leituras são importantes, porque o nosso cérebro vai raciocinar. À medida que nós lemos, nós estamos a exercitar um músculo que às vezes nós achamos que não precisa de treino. Como o músculo da inteligência. Exatamente. Nós treinamos o nosso corpo, nós vamos fazer consultas para várias outras áreas do nosso corpo, mas a nossa mente fica esquecida. Nós achamos que é muito mais fácil praticar e dizem sempre, na prática a teoria é outra. Mas está bem, a história existe por quê? Por que que há um percurso traçado e por que as pessoas repontam isso? Então, até certo ponto, é importante para nós. Eu, pelo menos, como empreendedora que sou, emergente também, muito devo à leitura.
Porque são coisas que eu consegui ler, compreender e depois criticar e criar a minha própria versão. E é assim que a gente começa a ser empreendedor, criando. E como disse que quase tudo já foi pensado, pelo menos nem todas as vertentes foram expostas. Podem ser pensadas, mas nem todas são expostas. E se a gente não aprender a transformar o pensamento em discurso, é como se ele fosse inexistente. E o empreendedor tem que saber, até certo ponto, como é que ele vai reconhecer uma verdadeira tese, para ele poder criticar uma tese e poder criar uma tese. Ou, até certo ponto, diferenciar a sua ideia das demais. Se ele não conhece as demais ideias, não tem como ele ser diferente. Então, acho muito importante também esta vertente com relação a este ponto. Mas há uma questão que surge por meio deste tema. Até que ponto eu posso criar um funil de leitura, sendo empreendedora emergente? Eu tenho o meu nicho no mercado. Eu trabalho com informação, produtos inteligentes. Não posso ler de tudo. Como é que eu vou fazer a filtragem disso? Como é que eu vou criar o meu funil de leitura? Sem, claro, retirar a parte criativa que tem a ver com abrir o meu horizonte e sem, claro, me fechar simplesmente naquilo que é o meu nicho. Como é que eu faço isso? Eu acho que tu já respondeste. Eu não podes ler tudo. Eu não leio tudo. Eu nunca, nem tenho tempo para ler tudo. Eu tenho no YouTube um vídeo que onde eu falo são os 5 dedos da leitura. Quem quiser pode lá ir procurar por 5 dedos da leitura, Vítor Hugo Mendes, que é, há um dedo que te diz, olha, tu não precisas de ler todos os livros do mundo. Depois, há um outro segundo dedo que diz, olha, há livros que vais começar a ler, não precisas de acabar. Depois há um outro dedo que diz, não. Eu sou o dedo que representa o livro que tens que ler e vai acabar. Depois há um outro dedo que diz, ei, eu sou aquele dedo que tu tens que ler este livro várias vezes na vida. E depois o outro dedo diz, atenção, eu sou esse dedo que, meu amigo, não podes passar pela vida sem ler. E tu respondeste. Portanto, o empreendedor não pode pensar em ler tudo, não é possível. Tem que, o tal funil é verificar quais são os livros que se adequam àquilo que estou a viver ou àquilo que hei de viver. E, portanto, o livro permite que a gente antecipe a experiência e as visões. Então, somente isso. O que também não quer dizer que as pessoas que leem vão saber mais do que nós. Vamos saber, não, o facto de nós lermos mais do que os outros, saberemos mais do que os outros. Não. Nós saberemos o que os outros não sabem apenas isso. E vamos desenvolver capacidades que os outros não poderão desenvolver. Mas é preciso dizer que cada um tem a sua capacidade de aprendizagem. Okay. Aqueles que eles preferem por via da visão, dos vídeos, absorvem melhor o conhecimento. Há aquelas pessoas que absorvem melhor o conhecimento por via da leitura, e há aquelas pessoas que, e essas aí quase não se discute, e eu tenho que dizer que é discute, muita gente diz discute, que não se discute são aquelas pessoas que aprendem em função da prática. Obviamente que a prática é completamente diferente, mas, e atenção, se tu já tens um talento, já tens o exercício prático, certamente se complementares isso com leitura, vais ter um nível de realizações muito mais alto. O grande problema é que as pessoas acham que, e tudo, falando de empreendedorismo, tudo se cinge com dinheiro, o resultado material, o resultado financeiro, não é sempre assim. As motivações são completamente diferentes e portanto, é a vida. É. Temos aqui uma questão que está voltada mesmo a esse tema que acabamos de falar sobre ler de tudo um pouco, saber fazer um funil. Aqui diz, como posso criar um balanço para não ter obesidade mental? Eu não estou a entender o que é isso de balanço, obesidade mental. Eu acredito que ele quis questionar como é que ele pode equilibrar até certo ponto o nível de informação que ele recebe. Então é melhor às vezes colocar perguntas simples. A comunicação é simplicidade, né? E às vezes a gente quer impressionar com coisas que quer dizer. Não, diz, olha, como é que eu faço para aumentar o meu conhecimento? Isso aí. Pronto, é isso que ele está a dizer, porque eu não sou vidente, não consigo perceber a obesidade mental, o que é. Não consigo saber o que é isso. Sinceramente, é melhor ele colocar a pergunta diferente para eu responder. Será que existe um estágio em que devo parar de ler? Não. Tu não podes parar de ler. Imagina que se tu paras de comer, morres. O que é que te acontece? Tu paras de beber água. Vais ficar doente, vais morrer. Portanto, o livro é um complemento a tudo, é um alimento. O livro é tão importante como a água, é tão importante como
como a cerveja que a gente bebe uma vez ou outra, todos os dias, é tão importante como o vinho. Então, é um alimento que vai potenciar a nossa inteligência, o nosso conhecimento e vai valorizar a nossa competência. É isso, não pode parar de ler, de modo nenhum, não. Não pode parar de ler. Não. E nós estamos a aplicar a leitura de livros, até para quem está nos assistindo. Porque às vezes as pessoas pensam, leste hoje, li uma publicação de uma personagem que eu sigo muito no Instagram. Até certo ponto, isso é adquirir mais informação. A leitura que nós estamos aqui a abordar é de livros. E nós aqui, o hábito de leitura ainda é muito, mas muito, muito pequeno, pelo menos. Nós temos atividades de leitura aqui e é muito complicado. A demanda de pessoas que aparece para ler, para debater um livro, para ter conversas na mediateca, para falar de como podemos resolver alguns problemas, tendo em conta teorias já existentes em livros. Às vezes perguntam coisas que é um escritor que já falou sobre e que já apresentou uma solução. Até que ponto? Até que ponto que podes? Até que ponto nós estamos mais focados em ouvir e não ler, né? Nesse caso. A leitura é um hábito. A leitura é um hábito. As pessoas têm que compreender o seguinte: não é ler um texto do Vítor Hugo Mendes no Facebook, não é isso. Não é ler um texto do José Francisco. Portanto, não, aquilo é uma coisa diferente. A leitura de que nós nos referimos aqui, o hábito da leitura, é mesmo livros. É mesmo um livro. Ele é um livro, é pegar um livro de 10 páginas, um livro de 50 páginas, de 100 páginas, de 500 páginas. É mesmo um livro. Eu tenho aqui um livro, por exemplo, Empreendedores. 7 lições de negócios de La Casa de Papel. A série de maior sucesso dos últimos tempos tem mais de ensinar do que você imagina. Esse é um livro fenomenal. Tem aqui insights brutais, ou seja, as pessoas viram essa série. Eu não vi a série. Mas eu li este livro e percebi muito da grandiosidade da série. Eu, por exemplo, normalmente, quando eu leio um livro e que depois vai ver um filme inspirado na própria obra, eu gosto mais do livro do que do próprio filme, ok? Mas, de qualquer forma, há sempre pormenores, há sempre lições que a gente tira do vídeo, que não tínhamos percebido do livro. Por exemplo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou a fazer agora a segunda leitura da Bíblia, de 1 até a última página. Como é que eu complemento aquilo que eu leio? Eu complemento o que leio por via das músicas gospel que eu ouço, eu complemento aquilo que eu ouço, por exemplo, por via das pregações de vários pastores que tentam contextualizar os factos em função dos contextos, né? Portanto, a Bíblia foi escrita num determinado contexto, onde os factos narrados correspondiam àquele contexto, mas como é que nós, na atualidade, podemos enquadrar e não confundir as coisas? E, portanto, eu posso não perceber efetivamente o que a Bíblia se refere àquilo, mas as pessoas mais experientes nos explicam por via das orações. Portanto, o livro, aquilo que nós estamos a ler aqui, o livro, permite para um empreendedor contribuir de forma positiva para ele alargar o seu espectro de conhecimento, ok? E, portanto, na esteira do que eu vinha dizendo, não devemos parar de ler. E o mais importante é, eu, por exemplo, termino um livro hoje, eu amanhã começo outro, não há cá truques. Agora, eu não leio todos os dias, mas eu leio um pouco todos os dias, é diferente. Eu não leio muito. Eu leio um pouco todos os dias. Agora, há dias que eu leio 3 páginas, há dias que eu me proponho ler 10 páginas e leio 20. Depende muito do meu estado emocional, se tenho tarefas para fazer, se o livro está a ser atrativo, o tema está a ser atrativo. É todo um conjunto de fatores que a gente faz. Agora, relativamente ao hábito do nosso país, para ir mais em função daquilo que foi o teu ponto de vista, a pergunta também ao mesmo tempo, que é, nós não temos o hábito de ler porque nós temos poucas livrarias, nós temos pouco acesso ao livro, nós temos poucas pessoas perto de nós que a gente acompanha a ler e que discutam, falem sobre o tal livro.
Nós não temos, em Angola, programas de rádio, não temos programas de televisão sobre literatura, quase nada. Quando eu digo não temos, não é que não haja nenhum. Para o universo de emissoras que nós temos, para a quantidade de programas que temos na rádio e televisão, nós não temos uma representação muito forte. Eu lamento muito que nós vemos os nossos doutores, é muita banga só, muito fato e gravata, vão às televisões, às rádios, livros para as pessoas procurarem, e portanto os professores não leem, os professores não incentivam, não desafiam os estudantes, e então o livro tem que ler tem que ser algo que temos que pôr na moda, né? A leitura, quando estiver na moda, a educação vai estar uma coisa diferente. Claramente. Temos aqui uma questão. É possível ser um empreendedor sem o hábito de leitura? Sim. Sim. O dom do empreendedorismo nasce com a pessoa e, portanto, esta pessoa, em função do seu exercício prático, ela sente, portanto, ela pensa, fala, executa. Ou então ela vê, descodifica e executa. Portanto, ela pratica e, em função disso, vai melhorando dia após dia por via da prática. Mas é claro que se essa pessoa que não gostava de ler e está a empreender, quando ela agregar em si o hábito pela leitura, ela vai ser esta pessoa será certamente um empreendedor ou uma empreendedora diferente. Vai ser melhor. O livro só nos torna melhores pessoas. O livro só nos torna maiores pessoas, mais capazes, com um discernimento, uma capacidade de análise e um poder de argumentação muito grande. É um alimento à nossa capacidade, ao nosso conhecimento. Ok, muito bom. E quais são os erros que a maior parte dos pequenos leitores, aqueles que estão a começar, cometem? Bom, eu não sei quais são os erros que quem está a começar comete. Eu acho que, assim, quem está a começar, eu tenho que me orgulhar das pessoas que erram começando. Okay. Eu acho. Ela comete um erro. Mas aqui, por causa da leitura, particularmente, quem começa a ler, a partida não está a cometer erro nenhum. É aquilo que nós queremos, que as pessoas comecem mesmo a ler. Agora, a pessoa depois vai descobrir a sua técnica de leitura que melhor se adequa ao seu biotipo. Ora, eu, por exemplo, tenho duas coisas. Eu leio normalmente de manhã e sempre no final do dia, à noite, antes de me deitar. Mas tenho sempre um livro no carro, tenho sempre um livro na mochila, e estou sempre ladeado de livros para onde quer que eu esteja. Por exemplo, quando eu estou a viajar, das primeiras coisas que eu seleciono para bagagem é um livro. E aí vejo esta viagem de quanto tempo, quantas páginas já li deste livro e quantas páginas mais vou ler nos próximos dias. Normalmente, quando estou a viajar, leio muito mais. Se calhar mais vale levar 2 livros, por exemplo, se acabar este e começo o outro, porque nunca sabemos o ritmo da leitura. Ora, aquelas pessoas que leem nos intervalos, eu lia muito nos intervalos das minhas aulas, no ensino médio, mesmo na universidade, parava nos intervalos, lia. Por exemplo, quando eu estivesse a andar, eu não me lembro desse período de táxi em Luanda, praticamente não, que eu quando cheguei a Luanda, passado poucos meses, tive moto, então quase andei muito pouco de táxi, depois comprei o meu carro, essas coisas todas. Mas imagina que quando eu fosse fazer uma reportagem, enquanto ficasse à espera, estou aí na recepção, à espera do encontro, eu estava a ler. Nós temos que encontrar, o que nós temos que encontrar é tempo e motivos sempre para ler. E depois a gente vai lendo, vai lendo. A outra coisa que é assim, Vítor, eu quando começo a ler, fico com dor de cabeça. Como criar o hábito da leitura? Lendo. O hábito cria-se fazendo. Portanto, não tem como, a resposta é curta e objetiva. Lendo. Mas como é que eu leio? 1 página por dia. Pronto. Se gostar daquela 1 página, lê 2. Se gostar das 2 páginas, lê 3. Lê 4. Lê 5. E aí vai. O que não podes fazer é viver sem a leitura, como eu disse. É isso. Nós temos que encontrar esse motivo para ler. E, Vitor, eu leio, fico com dor de cabeça. Claro, não tens o hábito. E, portanto, vai-te dar. Então, o que é que vais fazer? Não esforça.
lê uma página, lê 2 páginas, lê 3, 4, 5 páginas. Quando der preguiça, para. Lê depois, novamente. Basicamente é isso. Ok. É uma fase que a gente já está começando com a criação do hábito de leitura, já conseguimos ler uma página por dia, já conseguimos acabar o primeiro livro e agora chegou o momento de criar um cronograma de leitura. Não propriamente de quantidade de livros a ler, mas quais os livros a ler, ou de que época começar. Quais são as melhores épocas, ou os livros das melhores épocas para serem lidos, por exemplo, século XX, XXI ou antes? Não, a questão não é... Os livros são sempre atemporais. A Bíblia é um livro que tem mais de 2000 anos e ela está sempre muito atual. Portanto, há coisas da Bíblia que foram escritas com base num determinado contexto. Naquele contexto, naquele tempo, ele fala, não, vais te deslocar de cavalo daqui até ali. Eles naquela época andavam de cavalo. Nós hoje andamos de carro, ninguém se desloca de cavalo, né? Então, aquilo está escrito com base naquela época. É assim que eles viviam. Não, segura o teu arco e a tua flecha. Vou-te dar um cajado. É assim que eles combatiam, com arco, flecha. Era assim. Hoje nós falamos em míssil, falamos em noutros tipos de armamento. É isso que temos que perceber. Agora, nós temos que ler tudo. Todos os... Agora, o ler tudo... Eu, por exemplo, eu não leio poesia quase. Eu não leio poesia. Não. Porque não gosto de poesia. Eu aprecio a poesia. Tenho livros de poesia. Mas eu não saio da minha casa e fui comprar um livro de poesia. Compro, eventualmente, para ficar ali. Uma vez ou outra, vou lá, leio um poema e tal. Agora, viver mesmo ali poesia, eu não leio poesia. Outra coisa, por exemplo, eu não leio... o que é que eu não leio? Eu não gosto muito de romance. Ok. Não leio, mas eu estou a ler, por exemplo, um livro, aqui, estou a começar a ler esse livro aqui, ok? Biografia de Jerusalém. Não é um romance, é um retrato de uma cidade, Jerusalém, um retrato com relação ao passado, ao presente, e como é que a cidade foi evoluindo. É isso aí. Agora, há outros livros que eu gosto muito de literatura de autoajuda, mas eu leio também livros sobre, por exemplo, tem este livro que é da década de 80 ou 90, esse livro aqui é antiquíssimo, é um livro sobre sonhos, ok? Tem, por exemplo, este livro aqui, vai lá, é sobre negócio, perdão, negocie qualquer coisa com qualquer pessoa, estratégias, práticas para obter outros acordos em relação a pessoas e profissionais, tem este livro. Ora, eu estou a falar de negócios. Quando eu estou a falar de negócios, o que é que pressupõe dizer? Relacionamento interpessoal, né? Vamos ter uma relação com as pessoas. Então, por que é que eu não leio este livro? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ok? Que é uma coisa que eu, nos negócios, quero... Não é impor a minha visão, a minha vontade, é influenciar as pessoas a serem melhor do que elas próprias. Eu trabalho com... Eu sou jornalista, lido muito com pessoas, essa coisa toda. Por que é que eu não leio este livro? Especialista em pessoas, do Tiago Brunet. Mas eu sou uma pessoa que quer compreender outras coisas da vida e não sei quantos. O padre Fábio escreveu este livro, quem me roubou de mim. Portanto, não é um romance como tal, de A ou B, mas é um livro que traz uma abordagem sobre uma menina com uma história muito particular e tudo mais, mas que são histórias do dia a dia, que a pessoa percebe e tudo mais. E é isso que eu leio, é isso que eu gosto de ler. Há aqui um conjunto de livros, estamos a falar de empreendedores, há uma luta, é uma guerra. O empreendedorismo é uma luta, é uma guerra, a concorrência. Agora, por que eu não leio este livro aqui da arte da guerra? Para perceber qual é a tática que eu vou usar no momento de fragilidade, isso e aquilo e tudo mais. Eu acho que há livros para tudo, há livros para todos os gostos. E atenção, há livros para áreas muito específicas, por exemplo. Por que eu vou ler um livro sobre medicina legal? Não preciso ler, é um livro técnico, é um livro de especialidade para pessoas da saúde. Então, mas há um livro que vai te dizer assim, olha, a sua saúde no dia a dia. É um livro que junta, portanto, educação alimentar com resultados para a saúde. Olha, se tu te comeres uma maçã, vai fazer isso no teu estômago, nos teus intestinos, isso e aquilo e aquilo. É um livro que todos nós podemos ler. É uma leitura abrangente, não é? Certamente. E é isso. Temos aqui uma outra questão, acho que ficou um pouco abaixo, mas aqui apareceu.
Como é que podemos diagnosticar a qualidade da leitura? Mas acredito que o Vítor Hugo acabou de responder isto. Não, a qualidade é o quê? Os livros, o livro é um livro. E o livro tem sempre uma coisa para nos ensinar. Quer se diga que o livro é sem qualidade ou pouca qualidade, mas seguramente aquela pessoa que escreveu viu alguma coisa, pensou em alguma coisa, sentiu alguma coisa e colocou no papel aquela coisa. O interessante é que nós temos que abrir o livro, ler, procurar se existe alguma coisa. Agora, o que pode acontecer é o livro não nos interessar. Não nos interessar porque o meu nível de educação, o meu nível de instrução, o meu nível de formação está muito acima daquele nível de conhecimento que o autor apresentou, mas aquilo não quer dizer que o livro não tenha qualidade. Tem que ter qualidade para uma outra pessoa que não chegou àquele nível ainda. E, portanto, todo livro é um livro, todo livro tem alguma coisa para nos ensinar garantidamente. Ok. E aqui nessa abordagem surge a pequena questão do meu lado. Até que ponto nós devemos ser imparciais na leitura? Mas o que é que quer dizer imparcial na leitura? Ser imparcial no sentido de eu ler sem, antes mesmo de colocar o que eu acho. Mas isso é um problema teu, isso não tem nada a ver com o autor. Uhum. Portanto, quando o autor inspirou, quando escreveu aquilo, pensou, sentiu, viu, viveu e colocou aí. Portanto, dá sempre prazo ao leitor concordar ou discordar, como eu acabei de dizer, não é? Agora, não posso julgar um trabalho fazendo juízo de valor por conta da minha visão, do meu crer, do meu querer, sobretudo. Não, aí não se coloca. Portanto, eu posso pegar... Tenho aqui um livro, vou passar aqui uma coisa que é... Este livro, por exemplo, de Augusto Cury, é um conjunto de... Acho que são 6 ou 7 ou 8 livros deste aqui. Por exemplo, se eu der este livro ao Tiago Brunet, que é especialista tem uma pessoa que conhece muito sobre a religião e a Bíblia, se eu der este livro, por exemplo, ao Rodrigo Silva, são pessoas com conhecimento religioso, em profundo conhecimento religioso e da Bíblia Sagrada, eles poderão concordar num e noutro ponto com Augusto Cury. Mas Augusto Cury não tem o conhecimento que eles têm da Bíblia e do mundo religioso. Portanto, Augusto Cury, enquanto especialista de psicologia, psicanálise e tudo mais, ele pegou no material, Bíblia Sagrada, analisou vários livros, fez um estudo profundo e compilou este livro. Ele deu seguramente algumas pessoas para analisarem, mas é claro, as pessoas analisaram também em função da sua experiência, visão e tudo mais. Agora, o que não quer dizer que ele seja perfeito em absoluto na abordagem que está aqui, mas ele trouxe uma perspectiva. E as pessoas são livres de aceitar ou não aceitar. Portanto, é isso. Não podemos julgar a pessoa. Antes, pelo contrário, enaltecer o trabalho. E porque o conhecimento não é acabado. É uma coisa que a gente está sempre constantemente a alimentar e a evoluir. É importante ler, porque quando as pessoas leem, elas vão mais se interrogar. É importante que as pessoas leem porque elas vão mais poder argumentar, né? É isso aí que eu acho interessante na leitura. Vítor Hugo, acredita que há níveis de leitura? Claramente. Claramente. Portanto, eu não posso dar ao meu filho livros que eu leio. Ele não vai entender. Não pode, porque ele tem 14 anos e a visão dele, o conhecimento dele, a maturidade que ele tem, não lhe vai permitir entender muitas coisas. E, claramente, há níveis de leitura. Por isso é que há leitura dedicada a crianças, por isso é que há leitura dedicada aos adolescentes, por isso é que há leitura dedicada aos jovens e há leitura mais para os adultos, porque têm uma maturidade, uma experiência e, portanto, é isso. Agora, se eu tiver que discutir contigo sobre padres e políticos, tu achas que vai, sem querer julgar a tua capacidade, nós poderemos ter formas diferentes dessa abordagem. Primeiro porque eu trabalho com políticos há mais de 20 anos. Okay. E depois lido com padres também há mais de 20 anos. E isso pode me dar algum arcabouço, alguma capacidade para sustentar uma discussão relativamente ao que este autor defende, em comparação eventualmente contigo. Portanto, é um nível de leitura que pode estar muito além para o A e muito baixa para o B. Né? Há um nível de leitura. Não sei se é o nível de leitura, se calhar o nível de literatura.
né? Nível Ok. de literatura. O livro tem um nível... Essa literatura é mais pessoas já com nível de escolaridade Um pouco acima mais do avançado. ensino médio, essas coisas todas. Agora, a leitura, o nosso nível de leitura também pressupõe a capacidade de descodificar uma coisa que o autor nos vai transmitir, não é? Não sei se fui certo, mas eu consigo e penso. Ok, percebi. Então quer dizer que há certamente uma determinada linha. E nós, quando estamos a querer ter uma leitura produtiva, devemos saber qual é o nosso nível. Sim, Daí claramente. Por isso é preparar. que... Sim, por isso é que há livros que tu vais pegar hoje para ler e não vais entender. Mas daqui a 10 anos vais compreender perfeitamente aquilo que ele estava a te dizer. Eu vou-te dar um exemplo. O mesmo acontece com filmes. Eu vi um filme, aqui uma coisa, eu vi um filme do Denzel Washington. O livro é o livro de Eli, o filme é o livro de Eli, se não estou erro, The Book of Eli, yeah. O livro de Eli, eu vi aquele filme há 10 anos. Eu achei o pior filme do Denzel Washington. Eu Ok. achei aquilo, pô, juro, por tudo que eu mais... Por que o Denzel Washington fez esse filme? Há 10 anos, eu tinha 30 anos, há 10 anos tinha 30 anos, e eu vi aquele filme e disse, pô, vão mesmo gastar tempo e dinheiro para fazer esse filme? Para entenderes tu o meu nível de ignorância. Ok. Agora, o que aconteceu? Nos últimos 2 anos, o que eu fiz? Eu li a Bíblia todos os dias. Nos últimos 2 anos, todos os dias eu tenho no mínimo 1h30 de conteúdo religioso. No mínimo, todos os dias, 1h30. 10 anos depois, voltei a ver o filme. O que é que eu achei? Para mim, foi um dos meus filmes do Denzel Washington. Ok. Portanto, a minha maturidade é completamente diferente, a minha inteligência é completamente diferente, a minha experiência de vida é completamente diferente, a minha relação com a Bíblia e com Deus é completamente diferente e, portanto, a minha percepção de uma coisa hoje é completamente diferente. Se tu dissesse assim, mas Vitor, há coisas que tu escreveste aqui que tu concordas em absoluto hoje? Não. Claro que não. Passou? Nesse momento eu estou Passou, passando. quer dizer, eu quando escrevi este livro eu pensava de uma forma, eu sentia de uma forma, eu tinha uma experiência. Hoje eu tenho outra, então é uma evolução do pensamento, não é? Ok, certamente. E até certo ponto, como é que a gente consegue tornar a nossa leitura mais produtiva? Bloco de notas de lado. Além do Ah, bloco de notas, o sim. que temos de fazer? Tirar as partes mais importantes, tentar desenvolver, dar uma pausa, raciocinar. O que é que... Olha, cada um realmente tem técnicas diferentes. Eu acho uma coisa muito boa. Eu faço, por exemplo, eu tenho que. Todos os meus livros estão sempre riscados, né? Tem sempre, pego o livro, estou sempre a riscar os livros, sempre a riscar os livros, sempre a anotar aqui umas coisinhas e tal. Por isso é que eu não peço livro emprestado de ninguém. Olha, eu não, vou para casa de uma pessoa, encontro o livro, começo a ler, eu paro logo. Estou a gostar desse livro, não vou mais ler, vou comprar. Porque eu quero riscar, porque depois eu quero voltar a ler aquele livro e eu vou ler todas aquelas partes que eu já risquei. Né? E, portanto, sim, uns anotam, uns põem ponto de interrogação para ir depois voltar a ler, para tentar perceber o que o autor tentou dizer, descodificar, investigar, isso e aquilo. Os métodos são sempre diferentes. Eu acho que é muito bom o método de cada um usar. Eu só risco os livros. Eu leio, risco. Leio, risco. Depois volto a ler o livro, tudo aquilo que eu risquei. É isso que eu faço. Muito bom. Eu, pelo menos, uso o bloco de notas e Oh, boa. aponto tudo naquela. Tento salvar. Um outro ponto importante. Essa caminhada do empreendedor, ele busca um conhecimento que ele possa colocar na prática. Mas eu acredito que nem sempre ele precisa praticar aquilo e o exemplo é muito, muito, muito visível se ele fizer uma análise. Então, como é que a gente consegue atrelar essa parte da escrita ou do livro com a prática existente? Como é que a gente consegue fazer uma busca mais produtiva? Não simplesmente ir por aí, pela internet, pesquisar. O Vitor Hugo Mendes escreveu um livro, o Facebook 69, e eu vou tentar procurar na prática aquilo que ele escreveu. Como é que eu consigo fazer, até certo ponto, uma comprovação sem que eu vá para a experiência diretamente e cometer algum erro? Não, é preciso ter bom senso também, sabes? É preciso ter bom senso, né? Analisar e pensar o seguinte. Bem, eu tenho o livro do Tiago Brunet. Não, o Tiago Brunet é brasileiro. Portanto, os brasileiros têm uma forma de ser e de estar na vida completamente da dos angolanos, em muitos aspectos. Portanto, este exemplo que o Tiago está a dar não se adapta à realidade angolana.
Entendes? Olha, vou-te contar um segredo. Eu conheço alguém, ela chama a mãe a senhora. Eu não conheço nenhum angolano que chama a mãe dela a senhora. Entendes? A senhora já fez isso. A senhora já fez aquilo, mas a senhora quem? Entende? Pronto. Então, o que é que eu, enquanto empreendedor, que eu tenho uma relação prática com aquela atividade, quando eu vou à busca de um livro, ok? Por exemplo, vou pegar este livro aqui, negociação aqui, negocio qualquer coisa com qualquer pessoa. Ele explica aqui muitas coisas. Eu tenho que realmente analisar o seguinte. Não, esta passagem aqui funciona com eles lá. Nós aqui não vai funcionar muito bem porque isso faz parte dos nossos hábitos e costumes. Ok? E, portanto, como é que eu posso moldar ou adaptar este conceito à minha realidade? Isso depende exatamente do teu bom senso, da tua forma de conheceres as realidades do pensamento ser e estar. Ok? Mas o livro, a educação, permite-te isso mesmo. O livro, ao longo dos tempos, quando tu vais diversificando a tua leitura, vais dizer a psicologia do negócio. É negócio. A sociologia do negócio. A comunicação empresarial. São sempre áreas diferentes que o empreendedor precisa. Quando eu estudar a comunicação dos negócios, como é que eu tenho que comunicar enquanto comerciante? Ou não tenho que comunicar? O que é que eu tenho que comunicar? Quando é que eu tenho que comunicar? A sociologia do negócio. Quem é o meu cliente? Onde é que eles vivem? O que é que eles sentem? O que é que eles gostam? O que é que eles preferem? Como é que é a psicologia dos negócios? Exato. Como é que reage o meu cliente? Como é que não reage o meu cliente? O que é que eu tenho que fazer? Isso aqui. É tudo muito diferente, entende? Então, tu tens que ler. Tens que ler um conjunto diversificado de obras dentro daquele nicho. Por que é que eu leio, por exemplo, os livros desta natureza e por que é que eu leio menos daquela área? É a minha profissão, eu sou jornalista. E, portanto, eu lido com vários assuntos, com várias pessoas. Eu tenho que aumentar a minha capacidade de análise, a minha percepção. Vou contar uma coisa que eu achei incrível no meu trabalho. Eu, quando eu comecei a trabalhar na televisão, estava assim eu tenho um cronômetro à frente, grande, um relógio gigante, que ele me dá o tempo quando tu estás a falar. Ele me diz, olha, Vitor, essa pessoa já falou 3 minutos, essa pessoa já falou 4 minutos, e ele já está a acender, tem que sair daí. O que acontece? Eu, quando eu recebesse o sinal, Vitor, temos uma chamada, eu cortava a pessoa do estúdio e ia diretamente para o meu convidado, do telefone. Até que aquilo foi sendo feito várias vezes. Uma vez a minha diretora disse, Vitor, por que tu, quando é uma chamada telefónica, tu cortas literalmente o convidado do estúdio ou do Zoom e vais para o telefonema? Eu disse, claro. Então ele está ligado do telefone dele de Angola ou de Cabo Verde ou de Moçambique. Eu vou deixar ele ficar à espera. Não, eu tenho que cortar para dar tempo a ele, para não gastar o seu saldo. Ela disse, não, Vitor, ele não ligou para nós. Nós é que ligamos para ele. Ele ligou para nós, mandou uma mensagem a dizer que quer participar e nós ligamos para ele. Portanto, ele pode esperar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e não tem problema nenhum porque ele não está a gastar. Eu fiquei, a sério? Por que eu fiquei surpreendido? Porque nós em Angola, a TPA não liga para as pessoas. Certamente. É a pessoa que liga para a TPA. E eu não sabia que eles aqui eram assim. Então, o que era na minha realidade não se adequou na realidade deles aqui. Hoje, por exemplo, por que eu tenho... Se vou-te ser sincero, se tu me pagares um bilhete para as Maldivas, em primeira classe, e disseres, Vitor, está aqui um bilhete em económica para Guiné-Bissau, eu prefiro ir para Guiné-Bissau. Por quê? Mas, Vitor, por quê? Claro, porque eu trabalho com a Guiné-Bissau. Então eu tenho que ir a Guiné-Bissau, conhecer a realidade que eu trabalho. Neste momento é uma realidade virtual que eu conheço. Mas eu tenho que ir lá conhecer as pessoas, sentir os cheiros, ver os lugares. Entendes? É isso. Tu tens que conhecer o teu trabalho, tens que conhecer os teus gostos para poderes comprar os livros que melhor se vão adequar a ti. Eu quero estar onde daqui a 5 anos? O que é que eu tenho que me alimentar? Com o que é que eu tenho que me alimentar para poder estar lá em forma, entendes? Certamente.
é a escolha para irmos à busca do resultado. Não é o resultado que nos faz escolher. A gente primeiro escolhe e depois vai à busca do resultado. Ok, muito bom. Bom, todos que estão na live a dizer que se tiverem alguma questão, convém colocar aqui no bloco de questões mesmo, para não estar a mandar nos comentários, porque depois não conseguimos puxar tudo para cima. Sejam curtos e objetivos. Até aqui já falamos de muitos assuntos e eu vou meter mais algumas questões, porque claramente temos que respeitar o tempo, Vitor. Mais uma questão que muito integra nós jovens, pelo menos eu quando estou no meio dos meus amigos, nós ficamos a falar sobre literatura e nós mencionamos. Por que as pessoas exigem tanto que a gente leia os livros e depois de ler os livros, quando nós pegamos a ideia do jeito que está no livro, as pessoas criticam. E nós debatemos. Claro que quando você faz uma leitura, você não pode levar ao pé da letra. Por mais que seja um livro de autoajuda, você tem que ver, você tem que saber onde você está e para onde você vai. E a pessoa diz, tá, mas se o livro foi aprovado e passa onde passa e tem as estrelas que tem, claramente que é para seguir ao pé da letra. Então, eu questionei e questiono agora também o Vitor Hugo Mendes. Como é que diante de uma contraposição de ideias, não somente nossa, mas também da própria leitura, nós conseguimos manter um ponto firme que não desrespeita nem sequer o autor, nem sequer a pessoa que está a defender aquela ideia? Como é que eu posso ser, como é que eu posso dizer, até certo ponto, neutra, a dar a minha informação e não debater com o demais? Não. Assim, é impossível tu estabeleceres uma ligação, uma discussão com alguém que tem limitações no conhecimento. Okay. É muito complicado, não é? Tu não podes... Eu, por exemplo, já estive a conversar e a tentar discutir com algumas pessoas e que eu percebi que não é que ela não saiba sobre aquilo. Ela quer te impor o que ela pensa. Okay. E aí não vale a pena, não funciona. Não funciona. Sabes, não é. Outra coisa, não é justo que tu tenhas uma discussão radical sobre um assunto sobre o qual tu não és especialista. Okay. E o que acontece muito, eu vejo que em Angola muita gente, elas querem discutir tudo e não sabem nada. Pior do que isso é entrarem numa discussão sem saber porque é que estão a entrar aí. Okay. Eu vejo muita gente, por exemplo, marca-me. Vitor Hugo Mendes, vem aqui, queremos te ouvir aqui. Eu não vou no comento. Não tenho comentado tudo. Vitor Hugo, por favor, eu tenho um negócio, posta só isso. Eu não posto. Porque não me diz nada. Mas por favor, tu ias... Eu quero aproveitar os teus seguidores. Tudo bem. Não é o facto de... Eu hoje, por exemplo, estive a falar com alguém que me dizia, Vitor, tu posta... Tu não tens horário para postar? Eu disse, não. Mas tu sabes que se tu postares às 19 horas tens mais likes. Eu disse, tudo bem, mas eu não estou atrás dos likes. Eu não quero saber se o meu post vai ter 100 likes ou 1000 likes. Eu não estou preocupado com isso. Entendes? E, portanto, o que acontece muito na sociedade angolana é que as pessoas têm uma capacidade muito forte para julgar, muitas vezes sem conhecer. Okay. E julgarem principalmente aquilo que não sabem. Elas próprias nem sabem porque é que estão a julgar. São limitações. Eu não entro nesse tipo de discussões. Eu estou noutro nível. Estou muito à frente. Não faço Convém isso. para entrar. Não, porque eu tenho muito bom senso. Às vezes, quer dizer, posso falhar, claramente. Isso aqui. Mas a minha maturidade, a minha educação, o meu nível de análise, pensamento lógico, aquilo que eu construí não me permite. Aliás, eu sinto rápido uma coisa que eu analiso numa fração de segundos. Eu olho... Sabes, eu tenho um treino de... Porque enquanto jornalista, essa coisa, nós estudamos muito. Eu não entro por um tema sem estudar. Ok. E não é ir lá para fazer perguntas e... Não, isso não funciona. Sabes que tu tens de ter a mentalidade para cada nível em que te encontras, né? E eu rapidamente analiso e digo assim... Ignoro-me. Não, Okay. não dá.
Não. Parte muito do Há foco. muitas perguntas. Sabes porquê que, por exemplo, eu respondi às tuas mensagens e aceitei? Não. Porque eu acho que tens uma rapariga, quando tens um pensamento lógico, constróis ideias lógicas, tu mandas uma mensagem estruturada, entendes? Curta e objetiva, estruturada. Eu olhei para aquele texto e eu disse, ok, sim. Eu sou uma pessoa que digo tão facilmente sim, como pode te doer mesmo com todas as dores do mundo, eu digo não. E não vai fazer diferença para mim. Eu digo sim tão rapidamente, sem rodeios, como digo não tão rapidamente e sem rodeios. E, portanto, quando alguém me escreve uma mensagem, há umas que eu não respondo, há outras que leva tempo, porque não tenho resposta naquele momento, há outras que não vejo, porque são muitas. Mas é exatamente isso. Em função de como tu te posicionas, as pessoas vão olhar para ti, vão responder-te, vão querer falar contigo. Eu não faço lives com 90% das pessoas que me convidam. Para já não gosto de fazer lives. Para já é uma coisa que eu não tenho muita pachorra, fazer live toda hora. E outra coisa, eu não faço lives porque estou atrás dos mais seguidores ou de likes ou como é não. Eu faço live quando tenho um feeling. Quando eu sinto que tenho que fazer uma live. Ou quando eu vou fazer uma live que eu sei que vai agregar. E tu podes dizer o que eu te disse relativamente a essa live. Quais são os normativos que eu deixei ficar para fazer live. Claramente. Primeiro, não atrases. Primeiro, não te atrases. Foi logo. E depois te disse, olha, minha querida, estrutura os pensamentos. Pergunta-se com lógica. É isso que eu quero, entende? Porquê? Se eu não tenho alguém com quem eu possa ter uma abordagem a um nível que eu me sinta bem, eu tenho dificuldade, inclusive, para exteriorizar as minhas ideias. Isso não quer dizer que eu vá ignorar todo mundo, não é por aí. Há aquelas pessoas que eu sei que não sabem literalmente, também precisam um bocadinho de atenção. Mas eu não posso dar toda a atenção do mundo, porque daqui a bocadinho eu vou perder tempo. Primeiro, tu tens que ter bom senso, vai estudar, vai analisar, cultiva-te. Depois vem, nós temos que saber onde é que temos que entrar, né? Por exemplo, há dias, lá no Facebook, há uma menina que estava a brincar de fazer telejornal e eu até disse, muito bom, parabéns, brincadeira bonita e tal, um assunto sério, não sei. Aí vem alguém dizer, Vitor, uma oportunidade. Eu tenho oportunidade para fazer o quê? Para ir aonde? Mas ela tem talento. Eu disse, tudo bem. Tem talento e quer dizer que já para ir para telejornal ou para TPA? Não. Ela que brinca e continua a brincar onde ela está a brincar, melhora a sua brincadeira em termos de conteúdo, de qualidade, de responsabilidade, de consistência, persistência, de valor. Daqui a 2 anos a gente fala. Tudo é preciso esse tempo de maturação, né? Okay. E eu com muita gente, quando eu te digo, eu não discuto com muita gente, porque eu sei que vou perder tempo. Não vou lá, se lixe, penso o que quiser. Ok. Desde já agradecer. Os livros ensinaram-me isso, não é? A ser muito único, pragmático, direto. Pronto. E as pessoas têm dificuldade em lidar com isso. Mas esse problema não é meu, é das pessoas. Eu não tenho que perder tempo conforme elas pensam. Portanto, se elas têm baixa autoestima, vão achar que isso é uma agressão. Se têm problemas de ego, vão desenvolver os seus complexos. Mas esse problema é delas, não é meu. Eu não tenho que me preocupar com as pessoas, não é? Nós estamos aqui a dizer assim, vão ler livros para aprender, para saberem o que é que nós estamos aqui a falar. É isso, porque, sabes, a dificuldade, o livro permite-te perceber essas coisas todas. Os livros dão-te essa experiência, dão-te esta visão, esta maneira de... Tu, por exemplo, olho para ti, eu dou conta que alguns rapazes têm complexo de falar contigo. Tu és uma miúda pragmática, és uma miúda visionária, uma miúda com objetivo, focada, uma miúda com estrutura diferente. Tu própria não tens muito tempo a muita gente. Tu és, como é que se diz? Sapio o quê? Sapio... Aquelas pessoas que têm atração por pessoas inteligentes. Sapio sexual, sapio... Acho que é isso aí. Mas o problema não é dos rapazes, o problema não é teu. Eles é que não têm a estrutura e o conhecimento, a capacidade, o autoconhecimento para poderem te entender. Eles não estão na tua frequência de pensamento, a sápio sexual. Eles não estão a ti. Por quê? Porque eles não leem. Tu és uma rapariga que lê desde muito cedo, percebe as coisas, viaja, tem bom senso, tem gestão emocional. É esse livro?
Esqueci. Não é esse livro aqui nada. Costumo estar aqui um livro. Está aqui embaixo. Tem inteligência emocional. Tu sabes lidar com essas coisas. Tu como lês os livros, tu percebes, não, isso aí o problema não é meu, é dele. Ele está com baixa autoestima, tem complexo, não tem... A saúde emocional não está bem e tal, né? É isso que acontece. Ok. Não é isso que acontece? De facto é. Mas de facto é uma questão de lógica. Quando as pessoas leem, elas têm desenvolvimento lógico no pensamento. Não precisa falar muito. Entendes? Eu olho rápido. Só que eu sou um tipo até... Ai, Vitor, é um prazer estar aqui na live consigo. Como eu disse, não vou roubar muito do seu tempo e foi muito proveitoso, muito proveitoso. As perguntas que nós fomos aqui respondendo, a abordagem que teve, os elogios que recebemos e também a forma como passamos o conhecimento. Eu gostaria que, para finalizar, deixasse o conselho, o melhor dos seus conselhos para hoje. Não digo para a vida, digo para hoje. Para quem eu acho que o nosso objetivo foi falar de leitura, basicamente para os empreendedores. Mas acabou por ser, e é sempre, não tinha como não ser, a gente toca sempre para outras áreas. Eu, Vitor, não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse os livros comigo. Eu sou, confesso-vos de fundo do coração, eu não gosto de escola, não estudei muito, cheguei ao quarto ano da universidade, no entanto, eu estudo muito, né? Porque a minha vida é um teste diário de conhecimento, entendes? O conhecimento atrai, me desafia, mas eu sou aquela pessoa que não teve a sorte de ter a capacidade, porque, pronto, eu aprendo de outras formas. Eu arranjei métodos diferentes para poder me formar. Não é o método convencional, mas é um método diferente. Eu estudo sempre. Eu estou sempre a fazer formações, sempre na aula. Estou sempre ali, sempre ali. Não é o canudo que faz diferença, é o conhecimento prático que faz toda a diferença. O canudo é importante, efetivamente. As pessoas têm que se formar, têm que estudar, quem puder, quem gosta. Isso é muito bom. Agora, independentemente da tua estrutura social, do teu credo religioso, da tua realidade económica, whatever, eu acho que há duas coisas que ficam muito bem às pessoas, que é educação e conhecimento. A educação é muito boa. Aliás, há um livro aqui, bom, mais um, entende? Para percebermos as coisas. Há livro para tudo, man. Então, aqui, Fama, Fortuna e Ambição, ok? É um livro muito bom também. São livros que eu tive que ler, porque, pá, tenho ambições, quero ter fortuna, fama, mas, Vitor, de que fortuna te referes? E aí também é relativo, não é? E, portanto, eu acho que, para terminar, eu acho que as pessoas têm que compreender que o livro é mesmo, o livro livra, como dizem muitas pessoas. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Governar um país que não lê é o mesmo que conduzir uma viatura sem travões. Eu tenho 5 livros. Tenho este livro aqui. Tenho este aqui. Tenho esta aqui. Eu não fiz tão. Olha, o Face. Eu estou a tirar os livros de um lado para o outro para poder falar contigo. Não sei onde é que foi parar o Face 69. Tenho o Face 69 algures. Quem quiser comprar os livros aqui na Europa, é só deixar ficar mensagem no privado que eu vou lhe dizer quanto é que custa. E tem uma novidade boa. Boa, vamos lá. Sim, em dezembro vai sair o Palavras na Lavra físico, textos revistos, edição atualizada. Em dezembro vai sair a 12ª edição do meu livro de pensamentos. Vou ter uma reunião daqui a bocadinho sobre isso. Em dezembro vai sair este livro traduzido 100% para o inglês. Obrigado a Rebeca na Renda por ter feito uma tradução muito boa. E, portanto, dezembro é um ano, preparem-se. Quem quiser comprar antecipadamente, a partir do dia 15 de novembro vai poder fazer. Em 2023 vai sair um romance, portanto, ficcionado, uma história também e tal. E é isso. O que é que eu te posso dizer? O livro é tão bom. Phonics,
Imagina aquele orgasmo múltiplo que uma mulher tem ou aquela ejaculação assim no momento certo que um homem tem. Então é isso que o livro proporciona. Gozo, né? Estás envergonhada pelo que eu disse? Um prazer sem igual. Por quê? Não, Nós ok, casamos boa. não temos muito esse problema. Olha, Patrícia Andrade, o menino vencedor, já terminei de ler. Também, Patrícia. A Patrícia recebeu o livro em Lyon. Em Lyon. Ok. Essa semana mandamos para Lyon e mandamos para Saint-Étienne, Saint-Étienne, como é que se chama? Como é que é a cidade? Já não me lembro. Já não me lembro a Qualquer cidade. coisa, vamos dar conta depois. E esse livro, esse livro aqui, o Menino do Cunen, o Tio Equinha, isso é um livro também. Para a pessoa ler em 20 minutos, é um livro mesmo da preguiça, né? Para Ok, crianças, está a ver? É para muito bom. crianças não podem ler muito. Os textos são muito pouquinhos, então é isso aí. Eu gostei de fazer a live contigo, ok? Obrigada. Gostei de fazer a live contigo. Foi muito boa a conversa, sim. Gostei, muito bom. E posso te desafiar a fazer lives sobre este tema e sobre estes temas da leitura com várias pessoas, escritores. Não te preocupes com as audiências. Tu tens de fazer a tua live com o mesmo amor, estando 10 pessoas, como se estivessem 1000 pessoas. Entendes? Eu sempre disse isso às pessoas que fazem palestras. Eu, Vítor Hugo Mendes, quando eu vou fazer uma palestra, o amor, a minha entrega, quando estão 50 pessoas na plateia, é o mesmo amor, a mesma entrega, estando 5 ou 500 pessoas, porque o mais importante é fazer bem. Fazer bem o meu trabalho, mesmo quando não está ninguém a ver. Eu quero fazer bem o meu trabalho. E eu todos os dias, todas as segundas-feiras e sempre que puder, eu vou partilhar livros, porque não é por mim, é semear, é contribuir para o futuro. Muito obrigado, um beijo do coração e estou onde tu estás. Obrigada a Fine. todos. A Deus senhora vai abençoe a acompanhar todos. tudo. Muito obrigada. Até a próxima. E empreendedor tem que ter disciplina. Beijinho. Tá, beijinho. Disciplina, Tchau. pessoal. Obrigada.